a notícia é ruim, né? Enfim, ela é ruim em todos os sentidos e a gente vai discutir aqui um pouquinho. Você já sabe, você já clicou nesse vídeo, né? Acho que ninguém chega aqui por sem ter saber o tema do vídeo. O tema do vídeo é a lesão do zagueiro Nino. Eu já vou botar aí na tela logo. Se você não me conhece, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E esse daqui é o vídeo do canal Raiz Tricolor. Enfim, cara, cenário ruim. Cenário ruim, quando a lei de Murphy, né, que eu brinquei um pouquinho depois da derrota contra o River e a vitória do Sporting Cristal, que não nos classificou, a lei de Murphy opera mais uma vez, não há nada tão ruim que não possa piorar. Exames apontam lesão e Nino do Fluminense será cortado de amistosos da seleção na Europa. Zagueiro deixou o empate contra o Goiás. Preciso botar o óculos para ler porque eu estou distante da televisão. Zagueiro deixou o empate com o Goiás com problema no músculo adutor da coxa direita e teve contusão confirmada em bateria de exames nessa segunda-feira no Rio de Janeiro. Matéria do Bruno Cassucci e do Caê Mota, que são os jornalistas que cobrem a seleção brasileira, né? O zagueiro Nino será cortado dos amistosos da seleção brasileira contra Guiné e Senegal. O jogador do Fluminense teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita no último domingo, no empate por 2-2 contra o Goiás. Exames no Rio de Janeiro na manhã dessa segunda-feira confirmaram o problema. Nino saiu de campo chorando, né? Esse momento aqui, na hora, quem estava na transmissão, eu chego a falar isso, né? Eu falei, cara, jogador conhece, jogador sabe. O cara tá ali, o Nino tá ali há pelo menos 10 anos da vida dele. O jogador sente quando dá lesão muscular. E aí talvez isso seja um mérito do Marcelo, inclusive, né? De em vários momentos já ter saído um pouco antes e tal, mas ainda assim lesionou, né? E a gente vai falar disso daqui a pouco. A CBF ainda não se posicionou, mas a expectativa é de que o corte seja confirmado nas próximas horas, assim como o anúncio do substituto. Aí na sequência da matéria, fala um pouco sobre a questão da seleção, substituído aos 21 do segundo tempo. O Nino deixou o campo chorando, essa seria a primeira oportunidade do zagueiro de 26 anos na seleção principal. E aqui os outros convocados, o André segue normalmente para a Espanha, se não me engano, acho que ele joga um primeiro jogo na Espanha, o segundo em Portugal. Cara, vamos lá, tá? Primeiro, assim, uma pena pra Nino. Fato. Tá? Não tem muito o que falar. Você pode ter raiva, você pode ser e tal, qualquer coisa. Você pode estar puto agora porque a gente perdeu e tal, mas acho que ninguém. Você pode até ser um cara que não gosta do Nino pela falta de liderança dele não ser um bom capitão e tal. Mas é óbvio que acho difícil ter alguém que torça contra o Nino, né? Um cara que tá no Fluminense já 4 anos, né? Tá na sua quinta temporada, 19, 20, 21, 22 e agora 23, na quinta temporada pelo Fluminense. Por mais que não tenha o perfil também, na minha opinião, mas conquistou respeito pra ser capitão. Acho que todo mundo concorda que o Nino, dentro desse elenco do Fluminense, é o cara que tem mais história pra ser capitão do Fluminense. Não acho que tem o perfil de capitão, mas isso é um outro assunto. E, enfim, aguardou ansiosamente essa convocação para a seleção brasileira. Ela veio numa oportunidade que talvez até a única, porque é provável que o Brasil já tenha um treinador à vera, né? Não seja o Ramon Menezes, na próxima data FIFA, que é em setembro, acho que dia 5 a 8 de setembro, sei lá, acho que é ali perto do dia 10 de setembro. E com um treinador normal, né? Tipo assim, já um próximo treinador, talvez o Nino não esteja na lista, porque também essa convocação, vocês podem olhar aqui, ó, pelos nomes, ela foi uma convocação um pouco mais focada no Brasil para dar férias também pra galera da Europa, assim. Então, por mais que tenha aí, tipo, vai estar lá o Militão, vai estar lá o Danilo, mas você vai ter o Ayrton Lucas, você vai ter o Nino, você tem o André. O André já foi convocado na outra, mas aí surge um Joelinton, que não era, tá na Europa, mas não é convocado constantemente. Então, tipo assim, troca facilmente as férias por convocação. Veiga, Rony, Pedro, enfim, o Malcom também voltando a ser convocado. Uma série de jogadores que não estão acostumados a ser convocados. O Ramon convocando vários jogadores para dar rodagem. Então, assim, é difícil você prever que o Nino volte a ser convocado se ele não fizer uma temporada espetacular. Então, a gente fica triste, obviamente, de cara, a gente já fica triste por conta disso. Mas a gente fala aqui de Fluminense. Segundo a matéria do portal UOL sobre o Nino, deixa eu até abrir aqui a matéria, eu tô lendo essa matéria, eu não achei fácil no UOL. Deixa eu ver até se eu acho aqui.
Pronto, agora eu achei aqui uma matéria. Deixa eu botar aí na tela, né? Matéria do Éder Traschini, Igor Siqueira, Lucas Musetti e Thiago Arantes, que é o detalhe diferente aqui dessa... Diferente não, mas na verdade o acréscimo de informação dessa matéria do UOL é de que o Nino foi diagnosticado com uma lesão leve no adutor direito. Então não é uma lesão grave a ponto... Provavelmente o Nino deve estar disponível para o jogo contra o Galo, né, para o Fluminense. Se não tiver, sendo uma lesão leve, imagino que seja grau 1. Bota aí que tem 10 dias de recuperação, no máximo, o Nino está de volta contra o Bahia. Ou seja, o Fluminense em si não é prejudicado por essa questão do Nino no sentido de perda de jogos, né? No máximo um jogo, mas aí não chega a ser nada demais. Mas é mais uma lesão muscular. E aí, assim, eu acho que cabe um debate aqui nosso, trazer esse ponto, que é um ponto que foi... trouxeram muito esse ponto no início do ano, o Diniz respondeu de maneira ríspida várias vezes, e a gente tem que trazer ao debate de novo. Com verdade, com informação, sem exaltações malucas, mas a gente tem que trazer o debate de novo. O Ganso está lesionado. O Marcelo já teve quantas lesões? Só foi divulgada uma. O Fluminense não divulga lesão. Fica divulgando que o jogador está sendo só preservado, mas um jogador que é preservado durante 4, 5 jogos, desculpa, né? O Nino agora tem uma lesão muscular também. O Keno já teve uma lesão muscular que demorou 40 dias para poder voltar a jogar. Mais de 40 dias, um pouquinho mais, 42 dias. 45 dias por aí. O Martinelli também já teve uma lesão muscular que demorou mais de 40 dias para jogar. O Jorge, apesar de ter um histórico, foi uma lesão de ligamento cruzado. O histórico, pelo que já me falaram, ajuda a acontecer outras lesões, mas enfim, não é uma lesão muscular, mas o Jorge já lesionou. O Alexander já teve lesão no joelho também. Então, assim, são muitas lesões. E se a gente for focar aqui nas lesões musculares, para 6 meses é uma quantidade grande. Trocando ideia com a galera e tal, enfim, cheguei à conclusão de que tem um efeito do Diniz nisso também. O Diniz ele tem um ritmo de treinamento muito alto. O jogo em si exige um nível de intensidade física muito alto, sempre. E obviamente que isso desgasta. Isso tudo é feito por profissionais, gabaritados, qualificados, mas que também, né, não são passíveis, todos eles são passíveis de erro. Muita gente, eu até comentei, falei, cara, será que isso não tem a ver com esse tipo de planejamento do ano do Fluminense? Uma pré-temporada rasgando de tão forte, uma sequência de jogos muito grande, jogando 3 competições, com poucos jogos de rotação do time. Teve lá no início do ano, mas depois a sequência veio muito forte. Será que não tem a ver com isso? E assim, a maioria das vezes a resposta é, no ano passado não tinha lesão. E de fato, no ano passado foram poucas lesões do Fluminense, né? Eu até atribuí a boa campanha do Fluminense no Brasileirão a isso. A base titular, Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, né? De certa forma, Manuel. O Manuel também já teve lesão. Não tá aqui na minha lista, mas o Manuel também. O Manuel fez uma artroscopia, teve problema no joelho também. Então, assim, a base do time no ano passado, ela pouco se lesionou. Foi muito mantida. Manuel, Caio Paulista, André, Martinelli, né? A dupla de volante acaba sendo essa. André e Nonato, até um determinado momento depois o André e Martinelli, André e Iago, enfim. Era esse o time do Fluminense ali na volância. Aí você ainda tinha Ganso, John Arias, Matheus Martins, Natan, até o Martinelli entrando com o Iago sendo adiantado. E Germancano. Essa base jogava praticamente todo o jogo. E só que, assim, não teve lesão no ano passado. Beleza. O Diniz assumiu em maio. O Fluminense acabou a sua temporada em novembro, né, por causa da Copa do Mundo. No meio de novembro. Então foram 6 meses. Sem pré-temporada, jogando 2 competições durante 3 desses 6 meses. Os outros 3 jogando uma competição apenas. Ele até jogou, em um mês, ele jogou 3 competições, que ele chega a jogar 3 partidas da Sula, mas foi só no primeiro mês. Agora a temporada é diferente. O planejamento do Abel Braga, etc., era diferente. Apesar do Abel ter rodado o time no início, como o Diniz fez também, mas não rodou tanto. O Diniz rodou, aliás, rodou até mais, na verdade. O Abel vai rodar o time até acho que a 7ª ou 8ª rodada do Carioca. O Diniz rodou, se eu não estou enganado, até o jogo contra o Botafogo só. Depois disso, só poupou o time inteiro, acho que contra Fortaleza e Strongest, se eu não estou enganado.
Então, assim, o ritmo é diferente. A culpa é exclusivamente do Diniz? Não. Né? E quando eu digo Diniz, estou falando comissão técnica. Mas é muita lesão. É muita lesão. E aí, desculpa, assim, a gente não pode ignorar os números. Pode ter sido uma coincidência, absurdo, pode. Todo mundo lesionou junto, um azar e tal, pode, beleza. Mas não tem como tirar isso da análise, não. O Diniz questionou várias vezes lá no início do ano, quando ele era perguntado sobre preparação física. E beleza, ele tinha certeza do processo, foi feito por gente que estuda, beleza. Mas as lesões estão aí. Ganso, Marcelo, Nino, Keno, Martinelli, Jorge, Alexander, Manuel e outros que eu, às vezes, nem estou lembrando aqui agora. Todos esses já tiveram lesões detectadas. O Felipe Melo também. E aí, em alguns momentos, nem foi divulgado como lesão. Foi divulgado como cansaço, fadiga, não sei o quê. O cara fica fora de 2, 3 jogos e volta. Tem esse caso também. O Fluminense é um time que, na sua parte de comunicação, é muito mal comandado. O Ganso estava lesionado na sexta. A lesão deixou virar uma bola de neve a ponto de só descobrirem no domingo. O Fluminense não informa, não abre. Só pra vocês terem noção, assim, eu sei que isso importa pouco pra vocês, mas pra vocês terem uma noção da questão de como é fechado o Fluminense. Os jornalistas estiveram no CT do título carioca, quando teve aquela coletiva com o Diniz e tal, pós-carioca, até hoje, ou seja, a gente tá falando de 2 meses, 2 meses. Os jornalistas tiveram no CT um dia pra uma coletiva com o Lima, e só. Nem aquecimento de treino a gente não vê nada, a gente não consegue ver nada, e o Fluminense não divulga nada. O Fluminense é um clube fechado. A própria questão de lesão de Marcelo, esse caso do Ganso, e aí eu vou ter que buscar no passado o caso do Matheus Ferraz, que tentaram esconder, essa é a verdade. Eles podem até não gostar que eu fale isso, mas a verdade é essa. Tentaram esconder a lesão do Matheus Ferraz. E era uma lesão de ligamento cruzado, já tinha feito até cirurgia, já tinha time. O Náutico tentou contratar o Matheus Ferraz e não quiseram aceitar, até o momento em que eu consegui descobrir a notícia, vazou e aí avisaram. E aí criou um escarcéu do cacete. Então, assim, isso tem que ser cobrado. A preparação física do Fluminense tem que ser cobrada. 50 dias sem Martinelli, 40 dias sem Keno, Marcelo e Nino nesse momento fora também por lesão muscular. São 4 jogadores titulares, né, se considerar o Martinelli titular, porque o Alexander machucou o joelho. São 4 jogadores titulares do Fluminense que estão fora, ou estiveram fora, por lesão muscular no primeiro 6 meses. Tudo ao mesmo tempo. Que planejamento é esse? Enfim. Uma pena pro Nino. Que se recupere e volte e seja campeão brasileiro. Tamo junto, até a próxima. Valeu.